Oi, galera, tudo bem? Oi, sou a Amanda, vim aqui falar um pouquinho de novo com vocês. Hoje vim falar um pouquinho sobre o diagnóstico, né? Sobre o diagnóstico de linfoma de Hodgkin. Como que foi para mim chegar no diagnóstico, né? Como que foi essa caminhada até fechar o diagnóstico. Bem, para mim ele não foi tão simples, foi bem um pouco complicado, porque eu também sou de uma cidade do interior, né? Então a gente tem uma dificuldade maior para médicos aqui na nossa cidade. Mas eu tive sorte e tive alegria. Sorte não, né? Eu tive a luz do Senhor no meu coração, na minha mente, que me ajudou a descobrir a doença bem no início. Então, eu vou explicar para vocês mais ou menos como que aconteceu isso. Bom, eu estava no trabalho, foi um dia comum, eu descobri um caroço no lado esquerdo do meu pescoço. Esse caroço ele era bem duro, né? Tava médio, não tava grande, não era um caroção, né? Ele era bem duro, não tinha dor nenhuma nele, ele era totalmente indolor, esse caroço. Eu só percebi ele mesmo porque eu fui espreguiçar, né? Levantei meus braços e eu senti um incômodo ali na área do pescoço e que eu percebi o caroço. Então, logo que eu percebi aquele caroço, eu senti uma coisa em mim, sabe? Assim, acredito eu como, né? As pessoas podem falar o que for, mas eu como acredito em Deus, eu tenho certeza que foi o Espírito Santo que falou no meu coração naquele momento, porque eu tive uma vontade muito grande de chorar. Na mesma hora eu falei, ai, Senhor, é câncer. As pessoas me falaram que eu era meio doida no início, porque ninguém conhecia essa doença. Eu acho que as pessoas que conviviam do meu lado, nem eu mesma, sabiam o que era essa doença, né? Então, mas eu chorei muito no primeiro dia, mas eu sempre fui meio hipocondríaca antes disso tudo, né? Eu sempre fui meio assim, eu sempre fiquei meio ligada com coisa de doença. Então as pessoas acharam que eu tava meio maluca, como sempre, mas eu fiquei meio, né? Fiquei assim, isso é estranho. No mesmo dia eu procurei um médico. Eu falei pro na época meu noivo, eu falei, olha, eu vou ao médico. Preciso ir no médico porque eu preciso ver isso hoje. Ele, não, eu falei, não, tem que ver hoje. Cheguei no médico, o médico me atendeu, mas ele não me examinou muito bem. Ele falou comigo que era tireoide. E eu falei, tireoide, doutor? Mas como tireoide? O caroço, né, não é na garganta, é do lado esquerdo, não é no local comum para ser tireoide, né? E ele falou, não, vamos pro ultrassom. Aí eu fui pro ultrassom. É óbvio que não deu nada, porque o ultrassom não vai diagnosticar um linfoma, mas fiquei assim, sem saber o que fazer, fiquei meio perdida. Eu descobri depois que esse médico, né, é legal a gente falar pra, né, não ficar, né, ruim essa questão, mas é porque esse médico, na verdade, não era médico. Ele era um médico na minha cidade, teve uma quadrilha de médicos falsos, e eu tive a infelicidade de ser atendido por um médico que não era médico logo quando eu mais precisei de um médico. Mas aí liguei pra mamãe sempre tem uma solução pra gente, e minha mãe falou, olha, filha, vai num ortopedista, porque às vezes é alguma coisa de luxação, né, pescoço, não sei, se deu algum mau jeito, vai num ortopedista. Procurei um ortopedista, fui nele, e ele me examinou, e logo ele suspeitou de alguma coisa a ver com o linfoma. E ele falou, olha, eu preciso passar você para ressonância, mas pelo que eu tô vendo, você vai ter que se tratar não comigo, com outro médico. Ele não me falou naquele momento. Eu falei, outro médico? Que médico? Ele, vamos ver. Acho que ele não queria me deixar nervosa, né? Mas já me deixou baita nervosa. E aí eu fui fazer a ressonância magnética. Foi bem traumatizante essa ressonância. Eu odeio ressonância magnética, odeio PET-CT, odeio tomografia, odeio tudo que tem que entrar na maquininha, rodar, e aquele barulho horrível. Odeio tudo disso. É muito chato, é muito ruim. Eu odeio mais do que exame de sangue, do que tudo isso. Até do que a sessão de químio, eu acho que eu odiava mais a ressonância do que a sessão de químio, porque aquilo me dá um pavor ali dentro. E eu sempre me ligo, pessoas muito doentes entram ali dentro, né? Então, a gente vê em filmes, né? Então aquilo fica meio que na sua cabeça. E eu entrei ali, eu fiquei 1 hora entrando e saindo daquela máquina no primeiro dia. Acho que os médicos não estavam acreditando muito que era isso. Tinha 25 anos na época, né? E aí, mas saí depois de 1 hora dali e foi realmente linfoma de Hodgkin, que saiu na ressonância. Eu nem sabia o que era isso. Fui procurar na internet, no nosso famoso Google.
Fui procurar um médico, foi bem difícil achar um oncologista na minha cidade, não encontrei para me consultar. Eles me pediram para deixar o meu ressonância e esperar que se eles achassem muito grave, eles iriam me chamar. Olha o absurdo. E eu fiquei desesperada com aquilo. Eu não dormia, eu não comia, eu não vivia, porque a gente precisa fechar o diagnóstico. E aí, eu encontrei um médico próximo à minha cidade, em Campos, aqui no interior do Rio. Próximo mais ou menos, né? 2 horas de viagem. Mas eu fui até lá, ele me atendeu no mesmo dia. Eu mandei ressonância para ele por e-mail, ele falou, pode vir hoje. E eu fui no mesmo dia, ele já me falou, olha, provavelmente é mesmo linfoma. 99% de chance de ser linfoma. Então eu fiquei bem tristinha. Fiquei com aquela coisa da autopiedade que a gente sente da gente quando a gente descobre isso, porque é normal. Chorei muito, me entristeci muito. Mas eu tinha aí quase certeza que era. Fui trabalhar e aí, totalmente desligada, uma amiga minha que eu amo, a Stephanie, um beijo pra você, ela falou comigo, amiga, tô te achando diferente, eu acho que você pode estar grávida. Eu falei, eu? Ela é. E aí, eu descobri também a gravidez, como eu já contei pra vocês, e aí eu fiquei desesperada, né? Quem não fica, como você fica numa situação dessa? Desesperada, né? Tem palavra pra dizer. E aí, liguei pro médico, falei pra ele, doutor, tô grávida. Na verdade, não fui nem eu que liguei, foi meu marido, porque eu não tive nem coragem de ligar. Fiquei com um misto de vergonha e de medo, né? E aí, ele falou que tava bem difícil a situação, fui fazer a biópsia, já com a gravidez confirmada, e era realmente linfoma de Hodgkin, né? Esclerose nodular no nível 2, depois da biópsia, que foi mais ou menos no final de novembro que eu tive o resultado final da biópsia. Como eu resolvi esperar, né, o tratamento, a gravidez, para iniciar o tratamento, eu só comecei o tratamento bem depois. Quando eu iniciei o tratamento, depois da gravidez, o meu nível pulou de nível 2A, linfoma de Hodgkin nível 2A, para linfoma de Hodgkin nível 3B. O que quer dizer isso? 3, porque ele realmente pulou, ele aumentou no meu organismo, e eu também comecei a ter sintomas, por isso que a gente fala que é B, porque antes nem sintomas eu tinha. Tinha alguns sintomas, por exemplo, eu tinha uma coceira há 2 anos e nenhum médico descobriu o que era. Eu fui em vários dermatologistas e todos diziam para eu passar óleo mineral no corpo. Ninguém me passou um exame de sangue, ninguém imaginava que poderia ser linfoma, mas eu já tinha linfoma no meu organismo, no meu corpo, há 2 anos atrás, sem ninguém diagnosticar ele, né? Então, para você ver como que é difícil esse diagnóstico. Então, o que fica de lição para mim e para as outras pessoas? Sentiu alguma coisa errada no corpo, alguma coisa diferente? Procure o médico correndo. Porque às vezes não é nada. A maioria das vezes não é nada. Mas algumas vezes pode ser alguma coisa que pode ser solucionada bem mais fácil, bem mais rapidamente, se for diagnosticada no início, né? Então, é importante se olhar, se perceber, né? Se conhecer o seu corpo, né? E quando descobrir o diagnóstico, você tem direito a ficar desesperada, você tem direito a chorar, você tem direito a ter autopiedade, todos nós temos. Quem tem câncer, poxa, tem gente que chora com uma gripe, a gente não pode chorar com câncer, tem que chorar sim. Mas tem uma hora que você precisa levantar e falar, chega. Eu não quero que ninguém tenha pena de mim. Eu não posso ficar com pena de mim. Eu preciso levantar a cadeira, eu preciso respirar fundo e lutar pela minha vida. Tem gente que não tem a chance de lutar pela vida. Tem gente que morre num acidente de carro que não teve nem como lutar. Nós temos a chance de lutar pela nossa vida. Colocar Deus na frente, seguir em frente, acreditando que a cura é possível, como aconteceu comigo, aconteceu com várias outras pessoas também, e tudo vai dar certo. Um beijo no coração de vocês. Tchau!